Olá, bora aí com a nossa introdução, agora já introduzindo com a palavra bíblica, buscando sempre os ensinos e os princípios de Cristo e como aplicar no dia a dia, na rotina, de forma simples. Assim como Cristo, ele de forma simples, de forma tranquila, ele transmitia a mensagem sem nenhum tipo de cobrança e sem nenhum tipo de peso. Ele ia até as pessoas e trazia ali a sua mensagem. E a gente olhando para os textos, a gente percebe assim claramente como que a mensagem dele era recebida de imediato. Mas como a gente está numa introdução, num começo, então eu quero começar com esse texto a qual Cristo faz um convite, e foi esse convite que eu recebi mencionado num vídeo anterior. Então eu vou estar fazendo a leitura e aí a gente vai estar discorrendo sobre esse convite que Cristo faz para a gente, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 11, do verso 28 em diante. E é um versículo assim muito conhecido, muito mencionado, né, por qualquer pessoa que conhece um pouco de Bíblia, conhece esse texto. Mas eu vou estar lendo porque é sobre ele que a gente vai estar dando a introdução. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, só aqui, basicamente está dito tudo, porque ele fala que o jugo dele é suave. E o que acontecia nessa época, que Jesus estava ali indo até as pessoas e trazendo os ensinos? Os religiosos da época colocavam, né, um fardo, um jugo muito pesado sobre os ombros das pessoas, e elas, em vez de ter uma aproximação com Deus, ter uma aproximação com aquilo que elas buscavam, elas ficavam mais distantes. E Cristo, ele vem e fala: olha, o meu jugo é suave. E a gente olhando para vários episódios, e a gente vai discorrer melhor adiante, mas eu vou dar só um lembrete aqui, no caso daquela mulher que foi pega em adultério, que naquela ocasião ali juntou de gente em volta dela, inclusive alguns religiosos, prontos para apredejá-la. E Jesus ali, calmamente, ele disse: aquele que não erra, que atire a primeira pedra. Num texto bíblico está escrito: aquele que não peca, que atire a primeira pedra. E nenhum deles ousou tacar uma pedra nela sequer. E olhando em volta, ele foi e perguntou: mulher, cadê os seus acusadores? Então, primeiro, Jesus, ele usou de sabedoria, de calma, e ela respondeu: não vejo ninguém. E aí, Jesus imediatamente disse a ela: vá e não peques mais, para que mal maior não venha te acontecer. Ou seja, ele disse para ela: vá e não erre mais. Vá e evite fazer coisas que vá te trazer problemas maiores.
Então ele estava dizendo para ela: cuide-se, preste atenção. Mas ele não fez a ela nenhuma exigência sequer. Ele não fez nenhuma cobrança. Então, o meu jugo é suave. E ele disse para ela: onde estão os seus acusadores? E aí ele mesmo respondeu: nem eu, tampouco. E também em outro texto, ele fala: eu não vim julgar, mas sim salvar. Então aqui é muito claro quando ele diz: o meu jugo é leve. Então a gente, no nosso dia a dia, para a gente colocar as coisas em prática, para a gente desenvolver toda uma mudança, toda uma transformação, tem que ser mais leve. Porque a gente já vê que aqui ele fala, né? Todos que estáis cansados. Então a gente já está numa situação de cansaço, já está numa situação de opressão. E vem algo pesado, a gente não vai conseguir nem aprender e nem colocar em prática. Porque não adianta a gente ouvir, ter a ferramenta, mas não conseguir usá-la de tão pesada que ela é. E Jesus apresenta algo suave, que a gente vai ter essa mudança, vai ter essa transformação, vai conseguir mudar qualquer circunstância, desde que a gente tenha vontade, mas de forma suave, de forma tranquila, sem o julgo, sem a cobrança, sem a exigência. Que foi o caso que aconteceu no encontro de Jesus com essa mulher. Ele não fez nenhum tipo de julgamento sobre ela. Então a gente aprende com ele que não é necessário o peso, não é necessário o julgo, mas sim uma informação. E foi a informação que Jesus disse para ela: preste atenção, se cuide, faça melhores escolhas. E Jesus, com a sua calma, com a sua paciência, é isso que ele ensina para nós. Faça melhores escolhas. E depois ele fala aqui que quem aprende com ele alcança descanso, né? Que ele diz aqui: descanso para a vossa alma. E é disso que a gente precisa, porque vivemos tempos tão difíceis quanto nesse tempo aqui em que Cristo estava ensinando. E por que a gente acha descanso? Porque a gente começa a tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas a partir dos princípios que ele vai nos apresentando. Então, no decorrer destes ensinos, eu vou estar mostrando justamente estes pontos que a gente vai estar desenrolando para colocar no nosso dia a dia. E ele ainda fala mais aqui, né? Que ele é manso e ele é humilde. Então, Cristo é uma pessoa simples. E essa simplicidade me atraiu até ele, e na época atraía multidões. Porque ele tinha uma forma simples de falar e uma atitude simples na sua maneira de agir. E ele se aproximava de qualquer pessoa. E todas as pessoas tinham uma liberdade e uma confiança imensa para chegar até ele. Tanto que chegava, o ladrão se aproximava dele, a prostituta se aproximava dele, todo tipo de pessoa, os leprosos se aproximavam dele. E ele mantinha um diálogo, uma abertura maravilhosa com todas as pessoas. Então ele disse: eu sou humilde. Então
Então, o convite que ele faz para você e fez um dia para mim é muito atraente exatamente por este ponto. Estar lidando com uma pessoa que é humilde. E essa pessoa que ensina e aconselha com humildade, é impossível a gente não dar atenção. É impossível a gente não ouvir. E aí ele ainda fala, eu sou manso de coração. É uma pessoa de uma grandeza, de um amor imenso e com algo que para mim foi imprescindível. Ele veio na sua forma humana. Tanto que em vários textos, né, ele diz, Pai, tu em mim, eu em vós e nós neles. Então, assim, é alguém que tem um contato direto com a nossa humanidade, porque assim como nós, humano. Então, ele entendeu as nossas aflições, ele entendeu as nossas angústias e ele viveu todas as coisas que nós vivemos. Cristo chorou, Cristo se angustiou, Cristo passou pela traição, só que ele passou por algo maior que nós não passamos, que foi a morte e morte de cruz. Mas todas as aflições que ele viveu, na maioria delas, nós vivemos. Então, por isso, ele expressou dessa forma, eu sou manso de coração. É alguém que não vai se enfurecer conosco enquanto a gente aprende. E continuando aqui com o nosso convite tão especial, ele ainda diz aqui no verso 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, as regras que ele põe, as doutrinas, né, vamos dizer dessa forma, né, é leve, não é algo que vai pesar nos nossos ombros e impossíveis de executar, que era o que acontecia na época, né, com todas as regras, todos os ritos, todas aquelas questões religiosas que tinha ali, que era pesada demais para o povo e o povo se sentia cada vez mais distantes do Criador, cada vez mais distante do Pai. E Cristo, o que ele apresenta para nós é exatamente isso. O meu fardo é leve. E a gente percebe isso nas instruções, por exemplo, de quando ele fala na questão do amor. Ama o teu próximo como a si mesmo. Ele não determinou uma regra de que forma você tem que amar. Qual é o segmento que você tem que seguir. Ele só pôs um único princípio: como você ama a si mesmo. Então, aquilo que você gostaria que fizesse a você, como você gostaria de ser tratado, você trata o seu semelhante. Você faz isso com alguém que está próximo a você, com alguém do teu trabalho, com alguém do seu convívio. Então, aconteceu alguma coisa, você vai lembrar de um princípio que ele te disse. Por isso eu falo que é algo simples de nós trazer para o nosso dia a dia. Então, aconteceu qualquer coisa, do que eu devo lembrar? De um princípio que Cristo me deu, que eu posso usar no momento em que está acontecendo alguma coisa. Então, eu vou ferir o meu irmão? Não, porque Cristo me deu um princípio que disse: faça ao seu semelhante aquilo que você deveria ser feito a você mesmo. Então, eu vou ferir meu irmão?
Não, porque eu não gostaria de ser ferido. Eu vou agir de forma a não compreender o meu semelhante, ou o meu irmão, o meu próximo, o meu esposo, os meus filhos? Não, eu vou ser compreensível porque é o que eu gosto que aconteça comigo. Eu gosto de ser compreendido, eu gosto de ser ouvido, eu gosto de que as pessoas prestem atenção em mim. Eu gosto quando eu recebo algo. Então eu vou estar sempre lembrando desse princípio. E quando eu não recebo? Eu devo ainda assim fazer? Então aí a gente tem um outro ensinamento de Cristo. Façais o bem constantemente e não olhe a quem. Então é uma outra princípio muito leve, muito suave, que a gente faz sem nenhum tipo de julgamento. Porque uma vez que Cristo não julga a gente, então não devemos fazer como a outra pessoa. Então a gente não julga e simplesmente a gente faz aquilo que é certo, sem que ninguém esteja nos apontando e nem cobrando que tipo de comportamento eu devo ter, nem que tipo de comportamento você deve ter. Mas como a gente tem ali este ensino na nossa memória, a gente só precisa, no momento que está acontecendo ou no momento em que a gente está inserido dentro do lar, no ambiente de trabalho ou no trânsito, lembrar disso e começar a pôr em prática. E um pouquinho de cada dia, porque uma atitude que eu mudo hoje já é algo louvável, já é algo que já é um tijolinho que eu coloquei ali na minha construção pessoal. Então, cada detalhe que eu pego de Cristo e acrescento no meu dia a dia, já vai me trazendo mudanças que ao longo de uma semana, de 15 dias, de um mês, um ano, a gente já vai perceber mudanças extraordinárias. Lembrando que eu nunca posso me comparar com uma outra pessoa. Eu tenho que lembrar que quando eu estou buscando uma mudança, eu vou sempre comparar comigo mesmo. Então eu vou olhar como eu era um ano atrás, como eu era um mês atrás e como eu estou agindo hoje, como eu estou reagindo hoje. Olha, isso eu costumava fazer muito. Hoje eu faço menos ou faço quase nada. Ó, então já tá excelente. É uma ótima comparação. Não se compare ao outro, porque não é justo, né? Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua interpretação diferente e cada um se esforça de uma maneira diferente. Então, se um levanta 50 quilos, o outro levanta 10 quilos e eu quero fazer essa comparação, eu tô sendo injusto comigo mesmo. Então, vamos pegar leve, porque é isso que Cristo fala, né? É suave, é leve, o meu fardo é leve. Então, um pouquinho por dia, cada informação que eu pego, trago para o meu dia a dia, eu estou evoluindo. Então, suponhamos que eu sou uma pessoa que me irrito facilmente. Eu sou uma pessoa que facilmente eu fico nervosa. Então, eu pego este princípio, coloco no meu dia a dia, observo, me examino, vejo o que me leva aquele gatilho a ter uma reação rápida demais e eu começo a trabalhar isso colocando esse princípio, por exemplo. Faça com o seu semelhante aquilo que você gostaria que fosse feito a você mesmo. Como, por exemplo, eu gostaria que alguém tivesse mais paciência comigo, que alguém fosse mais tolerante comigo. Então, eu preciso começar a trabalhar essa tolerância com a outra pessoa, eu preciso começar a ser mais calmo com essa pessoa,